Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24 de Gênesis, uma linda e romântica história, uma esposa para Isaque. Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: põe a mão por baixo da coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que meu filho Isaque case com uma mulher deste país de Canaã, onde estão morando. Vá até a minha terra, escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: e o que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Então, aqui, Sara havia morrido, havia ali uma solidão na vida de Isaque, provavelmente muito ligado à sua mãe. E Abraão também ficando velho, ele preocupando como aquela geração iria proceder, como ela iria crescer. E Abraão, ele se preocupa que Isaque, o seu filho, filho da promessa, não se casasse com um povo daquela região, não se casasse fora da sua parentela. Isso é muito lindo, porque deve haver muito cuidado para o cristão escolher o seu esposo, escolher a sua esposa, porque a Bíblia diz que nós não devemos colocar em julgo desigual com o incrédulo, que a luz não comunga com as trevas. E depois isso no futuro, às vezes um futuro muito breve, o casamento se torna num pesadelo, porque não houve uma espera. Lembrando aqui que Isaque estava com 40 anos, não que tenha que se casar com 40 anos, é claro que não é isso, mas um tempo de espera, um tempo de observar os frutos, de ouvir Deus no coração. E então Abraão pede para o seu servo, aqui a gente entende que esse servo, um idoso também, ancião, que deve ser Eliezer, um servo de muita confiança de Abraão. Ele pede que esse servo vá até a terra, dos familiares de Abraão, onde havia ficado ali o seu irmão Naor, para que trouxesse da família de Naor, uma esposa para Isaque. E ele faz aquele servo jurar. Entre a intimidade, as pessoas mais íntimas, e quando era uma coisa muito séria, havia esse costume de colocar a mão debaixo da coxa de quem estava ali jurando. E ele jura então, mas ele tem uma preocupação, o servo. Ele fala: não, eu vou fazer tudo que você está me pedindo. Mas e se a noiva não quiser vir? Aí Abraão fala: olha, se ela não quiser vir, tudo bem, você volta e você fica desobrigado do juramento que você fez para mim. E esse servo, ele pega ali 10 camelos e servos para ir na viagem com ele, presentes, e ele segue em viagem à região da Mesopotâmia, onde habita a família de Naor. Quando ele chega lá, ele faz uma oração, ele se preocupa em servir a Deus, em servir a Abraão da melhor maneira, e ele ora. E ele ora e diz assim: ó Senhor Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço aonde as moças da cidade vêm tirar água, mas vou dizer uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba,
e eu for, beba um pouco de água, e ela disser assim, beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa a moça que escolhestes para o teu servo Isaque. Por isso acontecer, ficarei sabendo que fostes bondoso para o meu patrão. Então, esse servo preocupado, ele ora ao Deus de Abraão, ele vai na pessoa certa. E ele faz ali um voto, ele faz uma prova com Deus, que aquela menina, aquela mulher que descesse ali para pegar água, se ele falasse para ela dar água para ele e ela se dispusesse, ela daria água para ele e mais ela se ofereceria a dar água para os seus camelos. E ela não somente baixa o seu cântaro para dar água para ele, como ela também se oferece a dar água para os seus camelos. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio, carregando seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor. Naor, irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e ele então diz o que ele havia falado para Deus. Ele pede ela água, né? Ela se abaixa e dá água e ela também dá água para os camelos, ela se oferece. E aqui diz que ela vai, no verso 20, ela vai várias vezes ao poço para buscar água para os camelos. Não é? Lembrando que não havia uma torneira, nada ali perto para facilitar esse serviço da moça. E aqui na palavra também diz que ele ficou quietinho, observando a moça a trazer água para os seus camelos. Quando os camelos beberam da água ali, então o servo presenteia a moça, né? Coloca uma argola no nariz, era costume, tudo de ouro, pulseiras no braço dela, e ele faz a pergunta que confirmaria tudo: quem é a sua família? E ela diz: o meu pai é Betuel, minha mãe é Milca, e eles são de Naor. Então, o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. E ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. Lembra que Abraão falou que o anjo do Senhor iria com ele? Então, aqui ele louva ao Senhor, porque ele não precisou de ir numa moça e testar, e em outra moça e testar, ou uma ia negar. Não, a primeira que ele foi, ela fez tudo conforme ele tinha falado, e ele fica observando ela servir, e quando ele quer tirar a prova final, quem era a família da moça, e ele tinha chegado exatamente, diretamente no irmão de Naor, na descendência do irmão de Naor. Então ele louva a Deus, dá a glória para Deus, e ele então pergunta para a moça: será que na sua casa tem como me hospedar os meus servos? E ela diz: tem sim, lá em casa tem como hospedar. E ela chega na casa e os pais ali recebem, né, o pai dela e o seu irmão Labão, né, recebem as visitas. E esse Labão, muito interesseiro, já fica de olho porque vê as joias que a filha
que a irmã, né, a irmã dele já havia recebido e já fica de olho e se prontifica a estar servindo. Eles são muito bem recebidos, eles colocam ali comida para ele. É uma história linda, maravilhosa. E então, esse servo, ele fala com o pai e com o irmão de Rebeca: nós não vamos comer nada enquanto a gente não explicar a nossa vinda aqui, a verdadeira razão. Então ele fala bem de Abraão, ele fala que ele foi muito abençoado por Deus, que ele se tornou um homem riquíssimo, né? E que ele tinha um filho, né, na idade de se casar, e que ele estava ali na família para buscar uma noiva para o seu filho. Veja bem, o pai de Rebeca recebe ali várias notícias boas. Uma delas é que o sogro era riquíssimo e que o filho seria riquíssimo, o marido dela. Outra é que a sua filha iria casar na família, uma família ali dedicada a Deus e que servia a Deus. Então, aqui as notícias maravilhosas, né, para um pai receber a respeito de quem seria o marido, o esposo de sua filha. E ele conta tudo, ele conta como Deus dirigiu. Aí por isso o capítulo é longo, porque o servo vai contar tudo, tanto para o pai da moça quanto para o irmão, tudo como aconteceu, como ele falou que seria. E assim foi a Rebeca servindo água para ele e para os camelos dele. E então ele pergunta se ela poderia ir de viagem de volta com ele para que fosse esposa. Eles prontificam e aceitam, mas dizem assim: mas ela não vai já, ela vai ficar conosco aqui mais uns 10 dias. E o servo fala: não, eu preciso voltar logo. Então eles chamam Rebeca e perguntam para ela se ela queria ir com ele. E ela diz: sim, eu quero ir. Então ela volta com ele dá presentes para o irmão, dá presente para a família e ele dá presente para ela e volta com ela. Quando chega, né, quando estava se aproximando da cidade, do local, no verso 57, então eles disseram: vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros e os abençoaram. E aqui então nós vamos ver Rebeca chegando. Ela diz sim, ela chegando na terra. E quando ela está chegando, ela vê Isaac. Ela não sabia que era Isaac. E ela pergunta para Eliezer, e Eliezer diz: sim, este é o meu Senhor. E ele estava no campo ali, meditando, orando, buscando a Deus a respeito da coisa mais importante que seria na vida dele, essa nova aliança que ele teria. Mas o que eu quero trazer para nós aqui é que, como Isaac representava, era uma figura de Jesus Cristo, Rebeca é uma figura da igreja. Lembram que foi falado de Rebeca? Linda, virgem, e nenhum homem havia tocado nela. E ela diz sim, ela diz: eu quero ser a noiva. A igreja de Cristo é essa figura de Rebeca que diz sim,
Eu quero ser a noiva de Cristo. E quando nós analisamos todo esse capítulo, nessa figura de Rebeca como a noiva de Isaac, e Jesus Cristo, a noiva, a igreja. Quando nós analisamos e percebemos aqui a Rebeca servindo água e o servo ali observando ela servir. A noiva de Cristo, ela é serva. Jesus Cristo tem uma igreja aqui na terra que ele chama de noiva e ela tem prazer e alegria em servir. E ela vai se encontrar com o noivo para o grande casamento nos ares, pura, limpa, linda, santificada, como nós estamos vendo aqui o caso de Rebeca. E eles se encontram ali naqueles campos. E o último versículo diz: então Isaac levou Rebeca para a barraca onde Sara, sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaac amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte de sua mãe. Quando nós vamos ver a história de Isaac, é um dos únicos que nós vamos ver em toda a história que não teve adultério no relacionamento dele. Ele é uma figura de Cristo e ela é uma figura da igreja. E eles se juntam e se casam. E assim será a noiva de Cristo e Cristo no grande dia em que haverá as bodas do Cordeiro. Que dia maravilhoso! Fica essa palavra para sua meditação em nome de